Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui falar com vocês sobre a morte do XXXTentacion. Realmente eu fiquei muito triste, porque meu filho chegou na sala e ele falou: mãe, eu vou te contar uma coisa, sabe quem faleceu? E eu falei: não. E ele falou que foi o menino XXXTentacion e que foi com um tiro. E vocês podem até não acreditar, mas eu na mesma hora eu chorei. Não sei por que motivo eu chorei, e chorei assim como se fosse uma pessoa da minha família. Fiquei muito triste mesmo, porque é um rapaz tão novo, tem idade para ser meu filho, e eu fiquei realmente muito triste. Bom, a questão de alguns dias, poucas semanas, eu havia estudado sobre a vida do Liu Shan, Liu Lip e do XXXTentacion. Eu havia explicado para o meu filho sobre o perigo de estar ouvindo músicas que falavam sobre suicídio, sobre depressão. E a música do Tentacion falava sobre isso, sobre suicídio, mas eu quis me aprofundar. E eu fui atrás da vida de cada um desses cantores. Fui saber que o Liu Lip havia já morrido. E eu falei: puxa vida, fico preocupada, porque, por exemplo, eu tenho 42 anos e os cantores que eu sigo ainda estão vivos, todos eles. Se algum deles estão doentes agora, estão fazendo algum tratamento de câncer, alguma doença assim, mas a maioria estão vivos, com família, com seus filhos, netos. Mas como seria para o meu filho, que é tão novo, tem apenas 17 anos, encarar um cantor morrendo tão novo, né? E eu fiquei preocupada com isso, né? Porque eu não tive esse problema. A não ser alguns anos atrás, eu não era fã deles, os Mamonas Assassinas, mas eu lembro que foi uma época que os Mamonas Assassinas explodiram no sucesso e todos morreram num acidente de avião, e quem era muito fã dele ficaram assim, os fãs de Mamonas muito tristes. Eu não era fã nem das músicas, nem no estilo musical deles, mas eu lembro que foi uma tragédia. Então eu fui pesquisar sobre o XXXTentacion, fui pesquisar sobre o Liu Shan, e eu fiquei bastante perplexa, fiquei bastante, assim, vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei chocada, porque XXXTentacion batia na namorada, na ex-namorada, e eu vi algumas fotos da moça desfigurada, e relatos da moça que me deixaram bastante chocada, porque a moça conta coisas assim graves, relatos dele, por exemplo, dizendo que ele aprendeu a ser agressivo com mulheres com a sua própria mãe. Também vi que ele era um pouco vítima da situação. Ele, por exemplo, ele não foi criado pelo pai, ele não conheceu seu pai. E isso é uma coisa muito triste. Toda criança precisa do seu pai, da sua mãe, de uma estrutura familiar. E aí a gente vê que quando a criança não tem essa estrutura familiar, realmente ela vai crescendo e se torna um adolescente com problemas. E ele começou a passar isso para o papel e do papel para as suas canções.
E o que eu fiquei muito indignada, e eu fiquei também triste com aquelas letras depressivas, com aquelas letras em que pediam a morte, é que as músicas, elas entram na mente. A mente é um campo de batalha, você tem que tomar muito cuidado. E eu citei para o meu filho a Bíblia, que para nós aqui em casa é a palavra de Deus. E tudo que está na Bíblia, na palavra de Deus, se cumpre. E eu lembro que eu falei para o meu filho, há 2 semanas atrás, falei, olha, lá em Provérbios 16:25, diz assim, desculpa, gente, vou ter que colocar meu óculos, porque eu não enxergo sem óculos. E tá osso aqui, vamos lá. Lá em Provérbios 16:25, diz assim, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Tentacion, era viciado em Xanax. Eu falei sobre essa droga, Xanax, há algumas semanas e falei dos perigos que a droga em si, ela pode fazer a pessoa, o que ela causa na pessoa. E Tentacion, como o Liu Shan, Liu Lip, entre outros rappers, gostam muito dessa droga. E a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, presta atenção. Há um caminho que parece direito ao homem, mas no final, o seu fim são caminhos de morte. Ei, presta atenção, não sou eu que estou falando. A Bíblia já diz, Tentacion, teve um caminho no final de morte. Eu fui bem clara quando eu falei isso para o meu filho. Cuidado com essas letras de música. Tudo que a nossa boca fala vira praticamente uma profecia. A gente planta com a boca e a gente vem a colher. Esse menino falava muito de morte. Ele plantava muito a semente da morte, da destruição, do seu fim. E ele só tinha 20 anos de idade. Ele não tinha nenhuma doença. Ele não tinha nada que o condenasse fisicamente à morte. Mas a morte chegou na sua vida e ele foi ceifado. A Bíblia também fala que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? E eu lembro que uma vez o meu filho falou assim, você tá falando dele, mas ele tem muito dinheiro. Tem um versículo lá na Bíblia que diz assim, lá em Mateus 16:26, presta atenção. Mateus 16:26 diz assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ser humano deixa de ser sepulcro caiado. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para que tá feio. Vocês estão trocando a sua alma por sua bênção, por um prato de lentilha. Gente, se esse menino, esse Liu Shan, esse Tentacion pudesse ali 5 minutinhos antes de tomar aquele tiro, pudesse alguém chegar para ele e falar, é o seguinte, daqui 5 minutos você vai tomar um tiro. Você troca todas essas tatuagens, este carro, essas correntes de ouro, os dentes de ouro que muitos colocam, esses anéis, essas noites com orgia, você troca por uma vida com Deus, uma vida reta, uma vida como diz aqui, presta atenção, se você tiver uma Bíblia aí na tua casa, tira o pó dela, abre em Salmo 143, versículo 10, que diz assim, presta bem atenção, meu amigo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Como Tentacion gostaria de ser guiado por uma terra plana. E você, Liu Shan, eu tenho acompanhado você, Liu Shan, pelos seus caminhos aí de morte,
em que você grava clipes deitado, jogando Xanax na tua face. Seja guiado por esse caminho de terra plana que a Bíblia fala. Esse final de semana que passou, eu pude ver o Justin Bieber levantando seus braços, erguendo seus braços e buscando a Deus numa igreja aí nos Estados Unidos. عصفت في البحر ريح وغدونا في خطر وظلام الليل يغشانا فأزل عنا القرار ربنا ندعوك جبنا تهتوى على الكروب وأغثنا يا غلانا يرجى في البلايا والخوف. Ah, que maravilha ver o Justin Bieber se rendendo a Deus, erguendo seus braços e buscando a Deus. A Bíblia fala, jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os dias que você diga, não vejo neles prazer. Deu tempo de Lil Peep e o Ex-Tentacion dizer, não vejo neles prazer? Não deu tempo. Mas se você, Lil Chan e outros Ex-Tentacion pelo mundo afora, que andam bebendo, gastando seus dias longe da presença de Deus, longe das coisas de Deus, você que anda dando suas fugidinhas, não é longe da sua mãe não, porque sua mãe não consegue ver tudo, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Eu te digo, há caminhos que para o homem podem parecer bons, mas o fim deles leva à morte. Eu lamento muito, muito. Eu chorei quando eu soube que Ex-Tentacion veio a falecer. Mas eu digo para você, há ainda uma escolha. Você pode escolher. Ex-Tentacion não pode mais escolher. Lil Peep não pode mais escolher. Mas você pode escolher. Faça a sua escolha hoje. Que Deus te abençoe e que você faça como Justin Bieber. Ele estava num caminho errado, mas ele ainda teve tempo de escolher. E ele ergueu os seus braços e correu para os braços de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo.